Então eu dividi minha palestra em 4 áreas. A primeira eu vou falar um pouco do landscape, que seria o ecossistema de inovação e aonde se encontra a posição da Inglaterra neste momento. Aí eu vou falar um pouco das catapults, o que elas são, cada uma, o que faz, algumas áreas, de sucesso. E a área de construção, que é relevante para o seu hub, eu, de novo, não sou especialista, eu pedi a colegas que me dessem exemplos do que está acontecendo em algum dos centros, e eles me deram uma lista que eu vou apresentar com alguns links, mas seria interessante estender essa conexão com eles, mais a futuro. E aí também tenho exemplos de várias catapults como trabalham com o Brasil. Então, começando com landscape, são pesquisa e desenvolvimento, esse é um gráfico que talvez vocês já conheçam, que mede, o o quanto se há investido em pesquisa e desenvolvimento, em países do OECD, que o OECD é a Organização para, Economic Cooperation and Development. E claramente se vê que está aumentando muito o investimento em pesquisa e desenvolvimento, com reconhecimento que isso traz muito progresso dentro das várias nações. No próximo slide é a posição da Inglaterra com relação a outros países do OECD. Esse gráfico mostra o valor total, não mostra com relação ao GDP, que é o PIB, né? E aí, mas vou mostrar a seguida qual é a posição. Claramente, tem países que investem muito em pesquisa e desenvolvimento, e a Inglaterra é um país pequeno, então está mais abaixo. O próximo slide mostra os dados para os últimos, como há modificado nos últimos anos. E vocês podem ver Israel e Coreia muito avançados na, no investimento que eles têm dedicado a pesquisa e desenvolvimento, e com modelos muito interessantes com relação às conexões com investments, os investidores, finança privada, e estimulando modelos bem alternativos e ágeis de inovação. E aqui ao final você vê GBR, que seria Great Britain, Reino Unido, em relação, está mais ou menos 1,7. E esse 1,7 foi ponto de muita discussão na Inglaterra há 2 anos, falando 1,7, e o governo focou muito nisso, falando: ok, temos que ir a 2,4. E tudo se falava de 2,4, que seria investimento em pesquisa e desenvolvimento com relação ao PIB. E começaram a colocar estratégias de investimento para atingir isso. Muito recentemente, umas 2 semanas atrás, o governo recalculou esse índice e falou que já estava mais ou menos no 2,4, mas a relação com os outros países ainda não se sabe. Aqui também é só para ilustrar os países, e mostrar a porcentagem de pesquisa básica, pesquisa aplicada e mais avançada na área de desenvolvimento, e quanto varia com relação aos vários países. Então, a Inglaterra, sendo que é um dos países com uma economia muito forte, se considera estar muito atrás com relação a outros países. Eles reconhecem que tem que fortalecer essa posição deles. E aqui também é outro mais da porcentagem do que como varia ao longo dos anos. E o ponto que tem se feito muito aqui com relação a este gráfico é que o investimento público, em geral, é dedicado a áreas onde os mercados não conseguiriam mobilizar a área sem ajuda.
E o governo está trabalhando muito com as empresas para que eles também fortaleçam a pesquisa e desenvolvimento, e colaborem com a contribuição, aumentem muito essa contribuição da parte privada. Então tem bastante mobilização e um trabalho muito dedicado do governo em trabalhar com as empresas e com todas as instituições de pesquisa e inovação para conseguir atingir essa ambição de crescer através de, pesquisa e desenvolvimento. Esse gráfico é super de um documento que é o Research and Development Roadmap do governo. Tem muita coisa aqui, não vai dar para explicar, mas aqui acima são os departamentos do governo que se aplicam também ao desenvolvimento e inovação, tem fundos dedicados que eles utilizam diretamente. Depois tem fundos que se diz ring-fenced, aonde eles falam, vamos crescer uma área particular e vamos investir num programa particular. E o governo também está focando muito em tentar diminuir o que eles falam aqui, leveling up, as diferenças regionais, porque tem muita disparidade do progresso econômico na região sul e na região norte. E a Inglaterra sendo um país tão pequeno comparado ao Brasil, digamos, ou Estados Unidos, essas diferenças regionais são muito notórias e o governo está também formando estratégias para desenvolver as regiões que estão um pouco menos desenvolvidas em termos de poder econômico e utilizar pesquisa e desenvolvimento para crescer clusters na área e também ajudar com a infraestrutura que é necessária para estimular progresso. E na parte mais vermelha aqui que tem UK Research and Innovation, essa é a agência principal de fomento à pesquisa e inovação. Ela é composta de 9 organizações diferentes, são muitos. Desculpe, eu estou com um pouco de dor de garganta, mas tem muito. Cada agência tem 200 a 300 a 400 pessoas trabalhando aí. É como um CNPq, mas eles fazem interface com os negócios e com os acadêmicos de maneira muito ativa. Eles se integram à comunidade acadêmica para definir estratégias e se integram às comunidades industriais em cada setor também para entender qual é a direção dos novos mercados e alocar fundos de maneira bastante estratégica. A organização com quem a gente trabalha mais é Innovate UK, que é a agência, uma das 9, que promove a inovação dentro das empresas. Eu vou falar um pouquinho mais disso. E tem também os charities, que seriam bastante significativos na área da saúde, tipo Wellcome Trust e Cancer Research UK, que investem muito em pesquisa e inovação na parte da saúde. Isso aqui eu não vou nem explicar, mas só queria mostrar quantas instituições tem, e tem muito mais que isso, mas é muito complexo. Uma das características do ecossistema inglês é que é muito complexo, tem muitas fontes de fundo, às vezes é muito difícil para uma empresa saber aonde eu vou para conseguir um fundo para pesquisa. Então, é difícil para a pessoa entender aonde eu vou primeiro, com quem eu falo com a Innovate, eu falo com o QRI, eu falo com uma Catapult, eu falo com a área regional, que tem uma LEP. LEP is Local Enterprise Partnership, são hubs regionais para estimular a área econômica, então também trabalham com negócios e também dedicam fundos, então tem muitas fontes de fundo, mas não é fácil encontrar, tá?
E esse diagrama não mostra ainda os catapults, mostra mais os institutos de pesquisa. Este diagrama mostra muito mal, é meio não dá para ver muito bem, mas, os PRSC são laboratórios nacionais com fundos públicos, catapults, que são empresas privadas, mas recebendo fundos públicos, e research intensive, universidades. Claramente as universidades têm uma função muito importante na área de pesquisa, pesquisa aplicada e também inovação, muitos centros de inovação, trabalhando com a indústria, estão na universidade. Aqui eu não vou nem ler, mas é só depois vocês podem ter como referência em termo de quanto se dedica de investimento na Inglaterra em pesquisa e desenvolvimento, 15 bilhões, e o que é a RAI, 6 bilhões, e Innovate mais ou menos 1 bilhão, vai crescer para 1 bilhão. E desse 1 bilhão, os catapults recebem 1/3, quase, e anos atrás era metade. Então, esse investimento nos catapults é bastante significativo. E também aqui, só para interesse, a divisão entre as disciplinas e quanto se investe, e um pouquinho mais da divisão de fundos dos 9 councils do UKRI. Mas não vou, desculpe, não vou me estender, é só olhando Innovate UK, esse é um de 22 a 25, 2 bilhões. Ok? Agora vamos falar das catapults, sim? Catapults, ou catapultas, tem muita gente que não gosta do nome, mas tem um impacto. As catapults são 9 catapults, e aqui abaixo você pode ver o que elas são, e eu vou falar um pouquinho de cada uma. E vocês podem ver no mapa da Inglaterra, elas se estendem através de toda a região. E aqui a Irlanda do Norte também, muitas catapults trabalham com a Irlanda do Norte, então mesmo tem um centro ali, mas tem muitos projetos com a Irlanda do Norte. E algumas catapults se localizam na costa, principalmente o Offshore Renewable Wind, que seria energia renovável de vento. Me desculpe se a tradução não está correta, mas a maior catapult é High Value Manufacturing, que é a manufatura, manufacturing, que tem muitos centros e tem se expandido muito. Então, os catapults são centros de tecnologia e inovação, eles são empresas privadas, não públicas, e são fundadas com aproximadamente 1/3 dos fundos vem de Innovate UK e do governo. Elas foram formadas como empresas privadas, porque o governo queria muito que elas fossem empresas ágeis, que elas atraíssem o talento mais de ponta, ou seja, os salários teriam que ser mais altos do que no setor público, e que elas fossem agências com uma neutralidade com relação às tecnologias, então poderiam ocupar uma posição bem importante em trazer a indústria a evoluir tecnologia sem ter, digamos, bias. Desculpa, eu não lembro a palavra. E a principal razão por que as catapults foram introduzidas, que se espelhou um pouco no modelo dos Fraunhofers da Alemanha, mas os Fraunhofers ainda estão localizados bem próximos às universidades, enquanto que as catapults, alguns poucos centros da manufatura são na universidade, mas a maioria são empresas independentes. E eles têm como objetivo crescer mercados aonde a indústria não conseguiu crescer os mercados, porque tem barreiras tecnológicas, às vezes tem barreiras de regulamento, de políticas de inovação, etc. Às vezes tem outras barreiras, tem muitas barreiras e alguém precisa ajudar
a trazer toda a indústria junta para fazer essas barreiras, address barriers. O conceito inicial dos catapults era que eles estariam no meio entre universidade e indústria. Eles trabalham muito mais com a indústria do que com a universidade. E a forma em que as catapults trabalham com organizações eles podem ter contratos, então a indústria pode contratar o catapult para usar as facilidades, para desenvolver um business case de inovação, para utilizar os aceleradores, incubadoras, etc. E às vezes o catapult vai fazer uma colaboração, um partnership com a universidade ou a indústria onde é de interesse estratégico para eles. Então, a maioria do trabalho digamos, um terço do revenue do Catapult seria de projetos comerciais, um terço de fundos de pesquisas onde eles colaboram com várias organizações e vão atrás de um fundo, tipo fundo antes, né, da Comissão Europeia. Agora a posição da Inglaterra ainda está incerta com relação a isso, mas Innovate mesmo, que seria, eu não sei qual é o equivalente no Brasil. Eu pensei que era a FINEP, alguma organização que dá o fomento para as indústrias. Então, o Catapult colabora com várias empresas e universidades e se aplica a fundos de pesquisa para projetos com esses colaboradores. E então, mais ou menos um terço dos fundos vem dessas bolsas de fomento para a inovação. E o outro terço vem do governo. E a importância aqui é de que os catapults não fazem pesquisa fundamental. Eles se dedicam à parte de desenvolvimento, test beds, muito mais próximo à indústria. Em termos dos fundos recebidos por catapults por ano, eles recebem do governo mais ou menos 250 milhões, às vezes um pouco mais, entre os 9 catapults, sendo que o de High Value Manufacturing recebe mais. E aí, como eu estava explicando, projetos comerciais com indústria ou com outros, uma universidade também pode contratar um catapult. Os fundos recebidos nesses fundos de pesquisa, onde se aplicam para bolsas ou fundos, e o total, e também o que os colaboradores também recebem, que é o que se chama aqui Collaborative Research and Development Leverage. E o total que é mobilizado em pesquisa e desenvolvimento é mais ou menos de 800 milhões, às vezes mais. E os catapults foram criados em 2010. Desde 2010, ele já tem mobilizado vários bilhões de atividade, então, bastante significativo para o país. E se foca bastante também na parte de produtividade, justificar que esse trabalho está gerando benefícios às empresas, performance, o desempenho dos catapults é medido através de avaliações de impacto de longo prazo, com muito dado sendo estudado para entender como esse modelo está realmente gerando benefícios para a economia. E aqui um pouco das estatísticas do Catapults, trabalham com as 9 catapults desde 2013, que foi quando começamos a coletar os dados para avaliação, trabalhando com mais de 10.000 pequenas empresas, colaborações com indústria, com universidades, em projetos internacionais. Os projetos internacionais, da mesma forma, às vezes o país entra em contato com o Catapult e contrata eles para fazer um projeto, às vezes
é um partnership entre os países e tem um Memorandum of Understanding. Então, tem vários modelos para trabalhar com catapults em projetos internacionais. E alguns catapults têm desenvolvido centros em particulares países para acelerar essa export de tecnologias em áreas estratégicas, por exemplo, offshore renewable energy e satellite applications catapults. É, tem um centro na China, por exemplo. Connected Places Catapult trabalha muito na Latinoamérica, que é a área de cidades e transporte. Em total, 5.000 plus pessoas trabalhando. E eu vou ter que cortar meus slides bem rapidinho, porque tem muito mais, mas as três principais coisas que os catapults são, eles têm os experts, os technical experts têm facilidades com equipamento, por exemplo, tem Offshore Renewable Energy tem uma facilidade onde se pode testar uma turbina de wind turbine, a turbina de vento de mais de 150 metros, é uma facilidade gigantesca. E eles testam por mais de 6 meses um modelo novo com um UDI para ver se aquele design funciona e aí então poder utilizar. Então é muito grande, a escala desses centros é enorme. Alguns centros são mais físicos, como manufatura e como offshore renewable energy. Alguns centros são de sistema, que trabalham com modelos computacionais, na área de energia, de sistemas de energia, na área de cidades e o planejamento urbano, na área digital e na área de satélites. Então, é uma mistura. Alguns têm muito equipamento, alguns têm muito computational power. E os catapults são muito diferentes, trabalham em vários setores, então vão desenvolver toolkits que são muito especializados para os setores deles. Então, às vezes, na área de medicina, de descoberta de medicinas, eles vão fazer avaliação de processos para que aquela medicina possa ser comercializada mais rápido. Na área de energia de sistemas, eles trazem as companhias pequenas para entender o ecossistema e também para fazer aquela conexão com os investidores, para acelerar a adoção de tecnologias novas, etc. E eu não vou entrar em detalhe, mas também entram e trabalham na parte de regulamentos, na área de policies, trabalham com o governo para atrair empresas internacionais para investir na Inglaterra, etc. E a missão central dos catapults é o que eu falei, facilidades, expertise, collaborations. Mas agora o governo está reconhecendo que eles têm uma função muito importante também em fazer essa conexão com finança, private investment, investimento privado, na parte de skills, o talento e o treinamento de pessoas, aprendizes e técnicos e mais além, todos os tipos de treinamento desse conhecimento de indústrias futuras. É muito importante, tem muitos gaps e o governo reconhece que, como as catapults trabalham com muitas empresas, eles entendem qual é o talento que precisa ser nutrido, qual é a demanda, qual que são os gaps, e agora os catapults estão trabalhando muito mais nessa área de mapping skills, foresight skills. Eles também têm uma função muito importante em regenerar regiões, formando e estimulando clusters com empresas e universidades. E eles estão trabalhando juntamente muito nessa parte de promover a equalidade, diversidade, a inclusão de todos, para
para criar uma cultura muito positiva em termos do trabalho, dentro dos catapults e nas comunidades com quem eles trabalham. Só um pouquinho sobre o meu trabalho. O meu trabalho é coordenar os grupos que os 9 catapults têm. Nós temos mais de 10 grupos que a gente coordena, os chefes executivos que dão a direção, mais ou menos, aonde os grupos vão trabalhar, a parte de políticas de inovação, comunicações, tecnologia. Então tem muito shared learnings, o conhecimento que se troca nesses grupos é muito interessante, eu tenho aprendido muito, e e é muito estimulante poder, trabalhar com mais de 100 pessoas com conhecimento super rico em setores tão diversos, de ponta, de tecnologia. É muito, muito legal, eu adoro. Eu não vou ter tempo de falar muitos catapults, porque eu tô vendo, eu tenho 7 minutos para terminar minha apresentação, então eu vou só passar rapidinho por estes, vocês podem referir aos slides depois, e vou chegar no ponto de construção, porque eu acho que vai ser interessante para vocês. As catapults na área de saúde são Cell and Gene Therapy, e que participou na parte de vacina de Covid, e agora tem o segundo maior centro de cell and gene fora do US. Isso aqui, há 10 anos, não existia na Inglaterra. Existiam algumas poucas empresas, agora são mais de 70 empresas. Realmente, o impacto dessa catapult é indescritível. Medicines Discovery, que trabalha muito na área de medicinas, para todo tipo de problema de saúde, mas principalmente a parte de novas, a parte de problemas de saúde que são tem muitos desafios com medicinas que não têm tratamento, que a condição é muito devastadora, etc. Net Zero, que é a parte de clima ou de energia, tem Energy Systems Catapults, que, again, é a parte mais de modelos, de market analysis, e eles também têm um Living Lab com muitas casas onde se testam produtos, as empresas têm a oportunidade de testar produtos em casas reais. E Living Lab, more than 1,000, imagina, mais de 1.000 casas onde você pode testar seus produtos de inovação na área de energia. E trabalhando muito com o governo para identificar formas de avançar nessa parte. Offshore Renewable Energy é super legal também, é uma catapult muito, muito grande, com muito impacto, que está trabalhando muito nessa parte de wind turbines offshore, ou seja, aqui na Inglaterra se preserva muita natureza, então as pessoas o governo não, ou a população não tem apoiado essa coisa do wind turbine no countryside, na área rural. Então, essa coisa de fazer no mar, e quanto mais longe da costa, melhor, e agora tem esses floating turbines, não lembro o que é floating, mas que não é conectada à terra. Então, tem tecnologia muito de ponta sendo estudada para conseguir avançar essa área. E, again, trabalhando em áreas muito, muito interessantes, com mercados enormes, e esse centro na Inglaterra é o segundo maior no mundo em termos do testing dos turbines. E o único público que as companhias tipo GE e outras companhias podem vir utilizar. Connected Places, que é toda a parte de urbanismo, muito interessante. Eles trabalham muito na parte de descarbonizar cidades e planos para isso, trabalham na parte também de transporte, drones, flight, etc. Muita coisa interessante. Tem a Digital Catapult, que trabalha na parte de
networks, 5G, testando, promovendo testbeds para 5G. Eles também trabalham com as indústrias criativas, é bem variado o que eles fazem. E trabalham com muitas companhias e ajudam as companhias também a segurar investimento depois que desenvolvem os produtos ou a adoção de nova tecnologia. Compound Semiconductor é toda a parte de semicondutor, de compound, que é toda na parte de Wales, País de Gales, está crescendo um cluster enorme lá, que vai ser um dos únicos no mundo. O governo está realmente investindo nisso e é a tecnologia que vai ser utilizada em muitos setores e também, principalmente na área de veículos elétricos, então tem muita influência na área de net zero. Espaço, essa Catapult na área de espaço trabalha também across muitos setores da agricultura, transporte, com dados de satélite. É super legal ver as imagens que eles têm, como eles trabalham com muitos países nisso, e também estimulando o mercado que comercializa produtos através de dados satélites e também manufatura pequenos satélites, mini satellites. Bem legal o que eles fazem. E agora a manufatura, que eu tenho pouquinho tempo, mas é uma catapulta com 7 centers, a parte de tudo, materiais, automação, robótica, também a parte de biomanufacturing, que é a parte de medicinas, também manufatura, formulação de medicinas. E eles são, neste país, eles são realmente, têm feito coisas incríveis no Covid. Eles juntaram a indústria inteira para produzir ventiladores, eles têm um poder de convening, de trazer a indústria para fazer coisas juntos, estão trabalhando muita área de talento, etc. Enorme o que eles fazem, regenerando regiões, tipo AMRC, que é Advanced Manufacturing Research Center, que estava conectado com a Universidade de Sheffield, ainda está, cresceu muitíssimo. Essa área era uma área de indústria de coal, de carvão, que não tinha progresso, e todos esses centros de inovação agora trouxeram muito progresso para a região. E agora, na parte de construção, não vou deixar como exemplos, mas tem muito na High Value Manufacturing, tem muita coisa sendo feita na área de digital, automação da construção, também muita na augmented reality, virtual reality, robotics, etc, etc. Então, eu acho que se alinha muito com o que vocês também estão fazendo e teria muitos avanços em comum. O próximo slide fala do MTC, Manufacturing Technology Centers, é um dos centros que forma High Value Manufacturing, e eles, juntamente com BRE é Building Research Association, eles ganharam funding para fazer um Construction Innovation Hub, muito similar ao de vocês, que são 4 anos de funding para focar na processos para construção e na parte digital. Tem muita informação do Hub, e este Hub junta ou atrai muitas organizações através da indústria, políticas, academics, e trabalhando em todas as áreas de information management, standards, arquitetura, seguridade, etc. E o MTC, então, tem uma parte fundamental nesse hub, e eles trabalham, a MTC trabalha muito na parte de Digital Technologies for Manufacturing, e eles têm expandido muito a capabilidade deles nessa área. E aqui também um link, porque o governo tem uma iniciativa nacional na parte de construção, investiu muito, que são os programas que fundou o Hub e mais outros programas também para
realmente transformar esse setor e modernizar o setor, que sempre foi muito tradicional, e avançar isso de maneira com fundos trazendo pesquisa, desenvolvimento, a indústria fazendo coisas juntas, não tão siloed, não tão individualizado, na nos processos de fundação, de fomento. Exemplos das Catapults trabalham muito com o Brasil, mas não é fácil, digamos, estabelecer o contato inicialmente, porque Catapults tem que focar no crescimento econômico da Inglaterra. Então, quando se trabalha, tem que falar, ok, vai expandir as possibilidades de export para as companhias inglesas, vai trazer algum benefício estratégico para a Inglaterra. Ou seja, as partnerships têm que trazer um benefício mútuo. Então, mas tem partnerships, tem memorandums of understanding na área de energia, de sistemas, está crescendo um pouco na área de cell and gene, discussões com várias organizações bastante avançadas também para crescer um pouco essa área no Brasil. E Connected Places trabalha com muitas áreas, inclusive eles têm uma pessoa trabalhando no Brasil e brasileiros trabalhando na Catapult para estabelecer colaborações, e principalmente na área de cidades, planejamento, inovação, trazendo negócios ingleses ao Brasil e vice-versa. E desenvolvimento, desafios, porque essa parte de desafio de cidades é comum a todos, tem muita oportunidade lá. Então, só para sumarizar, resumir, Catapults, eles estão fazendo coisas incríveis na área de medicina, trazendo soluções para doenças críticas, câncer, demência, avançando a parte dos eletrônicos, telecomunicações, eh, energia, cidades, transporte, satélites. É realmente incrível o que eles fazem e eu vou parar aí, mas deixo o meu obrigado pela oportunidade de dividir um pouco desse conhecimento com vocês. Ok. Obrigado, Pilar. Foi uma, como diria Walter, depois eu vou fazer as perguntas, aquela coisa que dá uma inveja boa na gente, assim, viu? Tem algumas perguntas aqui. Primeiro, o Vanderlei comenta que não é equivalente ao FINEP, é muito parecido com as unidades Embrapi, né? O Brasil tem esse projeto de meio... O nosso Fraunhofer está se espelhando aqui nas unidades Embrapi, mas pelo que eu estou entendendo, ela é a Embrapi junto com os institutos Senai de inovação, junto numa empresa que, além de botar o funding, cria a infraestrutura de pesquisa semi-industrial para as coisas e avança para os treinamentos na maneira como se o Hub que fosse, na verdade, uma empresa privada, prestando serviços para a sociedade. Prestando serviço. A primeira Sim. pergunta que eu tenho aqui é da Eliana Taniguchi, que ela pergunta o seguinte: como funciona o processo de priorização e seleção de projetos a serem desenvolvidos? E aí, se puder, né, você já falou um pouco do setor de construção no fim, detalhar especificamente como ocorre no setor de construção. Pergunta: como é que se prioriza um projeto que uma Catapult vai adotar? É isso, né, Eliana? Obrigada, que pergunta boa. Eu já vou dizer de construção, não sei, mas em geral é assim. Os catapults recebem fundos a cada 5 anos do governo, ou seja, se o contrato deles com o Innovate dura 5 anos e tem um compromisso do governo de que isso seja a longo prazo, ou seja, vão continuar recebendo fundos do governo, porque é o que vai estimular essa missão deles. A cada 5 anos, eles têm que desenvolver business cases, ou seja, uma estratégia exatamente de quais tecnologias eles vão se focar, quais programas de desenvolvimento eles vão ter, quais são as novas áreas. Então, toda essa estratégia é definida no business case, que eles, a cada 5 anos,
colocam para o governo e o governo tem que aprovar. E nós estamos exatamente agora nesse processo de renovação dos 5 anos. Então, essa é a estratégia dos temas aonde eles vão se focar, que é construído com o conhecimento que eles têm da indústria. Em termos de priorizar quais são os projetos aonde eles trabalham, porque dos fundos que eles recebem é para pagar o que eles falam underpinning capability, mas tem um fundo para eles desenvolverem essas colaborações. Então, como eles priorizam? Tem que se alinhar com as áreas estratégicas que eles definiram nesses business case e tem que ter uma indicação de que eles vão crescer o revenue, porque os catapults têm esse compromisso do governo e a parte do desempenho deles é que eles tenham que ter um nível de finanças para continuar sobrevivendo, ou seja, tem que ter contratos com a indústria, tem que ter colaborações com outras organizações. Então, quando eles definem se vão trabalhar ou não vão trabalhar na hora, com alguém, é porque essa área vai se alinhar com as áreas estratégicas dele. Então, isso está tudo no website, cada uma das catapults, eles têm quais são as áreas de estratégias, eles têm vários programas às vezes eles estimulam atividades em particulares áreas que é para crescer alguns mercados em particular. Desculpe, não tenho mais detalhes, principalmente na área de construção, não saberia eu dizer o que acontece. Eu vi outra, sim. Acho que Tem isso, mais pergunta? acho que isso responde um pouco. Tá me ouvindo aí? Não. Deu uma caída. Isso responde um pouco a primeira parte da pergunta do Walter, né, Walter? E aí ele tem uma segunda pergunta, assim, como é que funcionam, qual o papel das startups nesse modelo, assim, ou seja, as catapults apoiam startups, tem uma política diferenciada ou não? Como é que funciona isso? Excelente pergunta também. As startups trabalham com os catapults, ou seja, os catapults, a função deles é estimular o crescimento dos startups. É fortalecer a inovação nos startups. Então, os catapults trabalhariam com startups e eles têm muitas iniciativas para fortalecer, por exemplo, o conhecimento específico ou adoção de tecnologias nos startups. Às vezes são programas específicos de treinamento ou de capability, Capacitação. capacitação, onde eles trabalham muito com a empresa para entender aonde estão os bloqueios para eles conseguirem promover inovação ou adotar inovação ou construir talento para poder atrair mais investimento com relação à inovação. Ou seja, quando você vê aqueles números, a Digital Catapult trabalhando com mais de 3.000 empresas, são todas startups, todas. E eles trabalham naquelas áreas de digitação da indústria de manufatura, trabalham com o supply chain das indústrias para fazer trabalhos específicos com essas empresas e capabilizar. Então, é muito. Eles não devem competir com startups, essa é uma da parte da missão, e às vezes um pouquinho na área de consultoria, às vezes a função dos catapults é avançar a inovação, não é resolver problemas que se poderia resolver através de uma consultoria. Então, tem uma área meio assim que você, se você falar aonde deveria operar o Catapult, deveria operar aonde o problema é complexo e eles têm que colocar bastante esforço para tentar resolver, não só Legal. uma consultoria de inovação. Essa coisa da complexidade já me puxa a próxima pergunta, acho que tem mais duas. Uma do professor Arthur,
né, da FAO, Escola de Arquitetura. Pilar, como funcionam os projetos em relação à metodologia entre universidade e mercado? De maneira geral, as catapults têm mais liberdade de criação e podem errar. A academia tem uma metodologia científica exata e a indústria aplica as tecnologias que deram mais certo. Como é que fica essa relação? Ou seja, no curso da inovação, como é que é tolerado a jornada de aprendizado e o erro, assim, que às vezes as indústrias não querem ocorrer, o investimento quer um resultado mais rápido, que é nessa lógica a pergunta do Arthur. É uma super pergunta. Ah, as catapults trabalham muito mais na área de desenvolvimento. Então, mas ainda requerem muito risk-taking. Se tem muitas, ser muito certain, se um desenvolvimento você sabe que vai chegar ao mercado, a indústria deveria estar fazendo sozinha. Ou seja, mas se tem uma área de inovação que a indústria realmente não tem todas as ferramentas para poder avançar, porque é um problema complexo. E eles não, a empresa não teria condições de investir naquela área sozinha, porque é de muito risco. É justamente aonde as catapults trabalham. Então, eles estão ali para dar o suporte para as empresas, para poder fazer o risk da inovação deles. Então, essa parte de poder dar certo e poder dar errado pode dar muito errado. E o governo, uma das coisas que a gente também, quando tenta comunicar ao governo, é que as iniciativas na área de inovação têm que se direcionar ao risco, porque é daí que vai sair um produto mais avançado, o disrupted market. Então, mais claramente na cultura das pessoas ainda tem muito a aversão ao risco. Então, isso às vezes é difícil de mudar, é uma coisa cultural, também uma coisa cultural do britânico, ele é mais conservativo que o americano, mas ainda, principalmente na parte de investimentos privados, as catapults estão trabalhando muito com os investors, com os investidores, para certificar eles das novas tecnologias, assim como funciona, isso é o que está acontecendo no mercado, esses projetos são realmente fortes, ou seja, como os investidores também têm que absorver conhecimento sobre essas novas tecnologias, as catapults trabalham muito com essa coisa de conectar aos investidores para que eles também aceitem mais risco e possam avançar os mercados também com o suporte deles. Não sei Tem se mais responde duas a pergunta. perguntas. Acho que sim, acho que essa lógica que, olha, o projeto para Catapult não é um gol certo, ele é sempre um gol duvidoso, né? Senão não Uhum. precisava toda essa força Exactly. de trabalho, Sim. é onde o erro normalmente vai acontecer na curva de aprendizado, faz parte do processo de inovação, né? Agora, tem mais duas perguntas, uma é do Reinaldo Pereira, nosso conhecido Tito, né, que também está aqui presente, né? Pilar, como é feita a gestão e o acompanhamento dos projetos via Stage Gates? É a pergunta dele. Como é que se acompanha os projetos? Como é que cada ponto olha? Quem que fica olhando se o projeto está andando no trilho ou não? E eu emendo aqui, assim, quando é que se Interessante. Oh decide my se God. aborta ou não o projeto? My God, que Vou felicidade esperar. saber que o Tito está por aí. Tito, saudades. Então, olha, é, é bem complexo, super complexo. Os catapults trabalham muito com Innovate para avaliar o desenvolvimento, performance. E tem o que eles falam, digamos, é toda a Catapult, não somente um projeto. O Catapult recebe mais ou menos 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões ao ano. Então, a cada 3 meses tem um representante do governo que vai avaliar como eles estão avançando com relação aos KPIs, que são indicadores de performance, que seria quanto revenue você está fazendo, quantos business você está trabalhando com os acadêmicos, você está trabalhando com empresas pequenas, então todos esses indicadores
de impacto, eles vão monitorando e vão vendo se existe problema. Mas também eles têm um relatório que se chama Outputs and Outcomes. Os catapults se comprometem a fazer, nós vamos fazer todas essas atividades, vamos ter todos esses resultados e vamos ajudar a indústria dessa forma, e nós vamos a comprometer-nos a ajudar governo a avançar o número de trabalhos, o investimento de empresas do exterior na Inglaterra, ou seja, tem todo aquele logic model, aquele planejamento econômico que vai desde o fundo público até o impacto econômico no país. E o Catapult tem um mapa de como que eles vão avançar. Então, o governo também monitora todo esse avanço através de modelos econômicos. Então, eu diria, a gestão tem um time inteiro em InnovateK que coordena a gestão dos catapults, que é um time grande que se relaciona com cada catapult a nível estratégico, com links com o governo, com links. A gente também trabalha muito próximo com o BASE, que é o Department of Business, Energy and Industrial Strategy, tem o Secretary of State, tem o ministro, eles têm que estar em contato com essa parte dos catapults para entender como está avançando. Eles também trabalham com o InnovateK, falando, precisamos saber mais de como os catapults estão contribuindo para essa parte de avanço regional econômico. Então, aí se introduz uma métrica e os catapults têm que ir lá e medir novos indicadores para ajudar o governo a entender o impacto desses fundos que eles têm promovido. Nós temos mais duas perguntas, uma mãozinha levantada. Eu, para quebrar o ritmo, vou deixar a mãozinha levantada, que é o professor Vanderlei John, pediu a palavra aqui. Vanderlei? Bom dia, Pilar, colegas. Foi ótima a apresentação. Eu só queria fazer um paralelo com a Embrap, tá? Porque o modelo da Embrap ele é um pouco diferente, mas tem muitas similaridades no modelo de funding, né? Na questão de explorar a infraestrutura de pesquisa existente dentro das universidades, né? Quer dizer, você não cria um instituto separado, né? Você aproveita o que existe. Nós também temos um ciclo de planejamento, no nosso caso é 6 anos. O contrato de gestão da Embrap, a Embrap é uma OS, ela tem um contrato de gestão com vários ministérios, saúde, educação, ciência e tecnologia, o antigo indústria e comércio, que agora sei lá como é que se chama, mas vai mudar a semana que vem de novo e por aí vai. Então, ela recebe um orçamento público e ela injeta, né, mais ou menos uns 30%. A Embrap bota no máximo 33% do orçamento, o resto a universidade e a empresa tem que colocar, e sendo que a empresa tem que colocar no mínimo 10%. E na média, cada unidade da Embrap tem que ter na sua carteira as empresas, a Embrap colocando no máximo 33%. Né? Isso é a regra de ouro. O dinheiro é super, nós operamos uma unidade Embrap aqui, o Rafael, nós temos o nosso orçamento, a cada 6 anos a gente refaz o planejamento. A gente acabou de refazer, dando uma ênfase muito maior para a digitalização, né? Mudou a equipe, porque mudaram os clientes, tá? Então, agora tem duas coisas que eu queria entender que talvez sejam diferentes. Tá? Primeiro, eu tenho uma crítica que a Embrap funciona muito bem para grandes empresas, mas ela não funciona muito bem no Brasil para as pequenas e médias empresas que têm menos capital e têm menos apetite por risco, por questões muito claras e óbvias. E só agora nós estamos começando a caminhar, né, para a Embrap trabalhando com as startups. Né? Então, só queria saber se vocês trabalham com grandes empresas também, ou só startups, se trabalham com modelo encadeado, uma grande empresa que, enfim, fomenta uma startup. A segunda coisa é a gestão desse negócio. Você tem a rede
Catapult, que você mostrou. A Embrapa tem uma rede, tem umas 50 unidades hoje no Brasil. Cada unidade tem seu plano de negócio, seus clientes e tudo mais, né? Mas a Embrapa é uma entidade de direito privado financiada com recursos públicos, tá? E então, a gente tem uma Embrapa centralizada com a qual cada unidade negocia. E esta Embrapa centralizada negocia o contrato de gestão com o governo. Vocês têm um sistema similar, né? Existe uma Catapult central, tá? Ou é tudo, cada unidade dessas fala com o governo diretamente? Então, as duas questões, pequenas empresas, grandes empresas, startups, Sim. depois a questão do financiamento. Foi Brilhante. ótima a apresentação, gostei muito. Eu vou apresentar você para a Embrapa, se você puder passar as transparências, porque eu acho que o Gordon vai querer Claramente. falar com você. Vou adorar. Pelo que você já descreveu, é muito similar, realmente. A primeira pergunta: as Catapults, sim, trabalham com empresas grandes, principalmente a High Value Manufacturing, trabalha com empresas tipo Boeing, Rolls-Royce, e os maiores contratos deles vêm dessas empresas. O que o governo fez para estimular o trabalho com as pequenas empresas foi incentivar. Então, tiveram um programa de não sei quantos milhões para falar: você vai ser medido com relação a quantas pequenas empresas você trabalha. Então, eles tiveram que desenvolver todo um processo para se engajar com o supply chain, com a pequena empresa que trabalha com os Rolls-Royce, e para ver quais são os desafios que eles têm, quais são as barreiras que eles têm que desenvolver. Então, foi um trabalho bem interessante que again, teve que ter um pequeno incentivo para que acontecesse. Enquanto que algumas outras catapults trabalham mais com startups, porque é a natureza dos setores dele, tipo a parte digital, a parte de urbanismo. A parte de urbanismo também trabalha muito com a autoridade local. Então, é bem distinto o que cada catapult tem, mas agora tem uma cultura, principalmente na Inglaterra, e no VK também tem como indicador de sucesso quanto eles estão assistindo as pequenas empresas. Então, parte dos KPIs. Com relação à segunda pergunta, os 9 catapults se relacionam diretamente e individualmente com Innovate UK, que é uma agência do governo. E a Innovate UK, então, traz comunica os planos ao governo central, que é o Departamento de Negócios, 10. Enquanto que esse network, essa rede que a gente tem, meu trabalho é só em disseminar os catapults e ajudar a coordenação dos grupos. Eu não tenho uma função operacional com relação à parte dos contratos e dos governos. Eu trabalhei em Innovate por 3 anos, quando os catapults estavam sendo criadas, ou seja, eu entendo muito do processo que acontece, e eu trabalhei para o governo nessa área, por isso que, digamos, meu conhecimento dos catapults vem. Agora, High Value Manufacturing, que é um umbrella para os 7 centros de manufaturas, eles têm uma função operacional. Eles arrecadam os fundos do governo, eles fazem os relatórios para a Innovate, ou seja, então eu diria, as 9 catapults falam com Innovate, mas High Value Manufacturing fala com Innovate a respeito de 7 centros individuais. Então, é assim. Mas seria interessante discutir mais sobre a Embrapa. Muito interessante. Não, legal. Eu vou pegar, depois, se você puder passar a transparência, eu vou Bom, mandar para o Gordon, que é o presidente da Embrapa, tá? E seria legal de conversar. Eu sei que com o Innovate UK já tiveram algum sim. contato algum tempo atrás, mas não andou muito. Eu acho que andou com a Uhum. Embrapa lá da Bahia, se eu estou Sim, sim. lembrado direito. Mas acho que a gente pode intermediar e eu acho que é muito interessante. Mas vocês Entendeu? são menos centralizados, o que eu acho uma coisa interessante. Menos Bom, só para centralizado.
Para respeitar o horário, tem 2 últimas perguntas, né? Acho que um pouco da pergunta do Walter já foi respondida em cima do Vanderlei. E tem uma última que é a do Fábio Alonso Cardoso, acho que depois a gente encerra, e eu não posso esquecer de todo mundo abrir a câmera para bater a foto, senão a Diana vai puxar minha orelha. Aqui, né? Abre agora a câmera, pessoal. Vamos abrir agora, já antes da última pergunta, que sempre tem uma... Um êxodo após a última pergunta, né? Então, vamos Eu lá, ia todo pedir mundo. também, eu ia pedir para tirar uma foto para botar no nosso social Vou media. até tirar o óculos, não vou deixar o óculos. Não, eu Ô, vou Diana, tirar então você tira a foto aí, Diana? Peraí que deixa eu colocar aqui no modo Large Gallery para tirar foto melhor. Ivone, que prazer ver a todos de novo. Tá vendo? Foi a foto aí? Tirei. Então vamos Pronto, lá. eu tirei uma. Pergunta do Fábio é a seguinte, que eu acho que essa aqui vai fechar bem do nosso lado. Qual é o papel / importância dos pesquisadores nas catapultas? E quantos pesquisadores cada unidade tem contratado? A pergunta é a seguinte, a catapulta ela tem pesquisadores contratados, né? Não só de interface, ela tem no seu, vamos falar, sua equipe, além de toda a parte operacional, o cientista lá dentro, em vários níveis. Muito interessante. Os catapults, ele já tem, como se diz assim, technical experts. O que é experts? Especialistas. Especialistas em áreas técnicas. Não são pesquisadores. São, digamos, desenvolvedores, né? São pessoas, às vezes, que já trabalharam na indústria e sabem resolver problemas técnicos muito avançados. Não necessariamente pessoas que vêm da área acadêmica de pesquisa. Inclusive, o comentário que se faz, que eu já ouvi, é que uma pessoa que vem da área acadêmica precisaria uns 3 a 4 anos para desenvolver o conhecimento necessário para trabalhar num catapult, porque é conhecimento técnico muito avançado e muito aplicado à indústria. Ou seja, as pessoas da indústria teriam conhecimento especializado para trabalhar nos catapults. Com raras exceções, onde a parte é mais de modelos computacionais, que podem ser um pouco mais ligada à área de pesquisa. Então, em termos de número, dos 5.000 pessoas que trabalham através do Catapult, digamos, uma Catapult típica teria 200 a 300 pessoas. Eu diria que de 200 a 300 pessoas, 80% da capacidade seria pessoal técnico em várias áreas. Então, é muita gente técnica, tem muita gente que vem da área acadêmica, que se especializou ou teve uma experiência na indústria também, mas acho que a experiência na indústria é quase um pré-requisito para trabalhar no Catapult. Eu acho que esse faz parte. Cara, mais alguma última pergunta? A Oi, Pilar tem um Edu, tô horário vendo aí. Edu. Tá vendo? A gente fez eu fiz um call Ivone. para todos os nossos colegas da época, que afinal todos de alguma maneira estão atuando fora do setor de construção, como a tua palestra era geral, e todos estão atuando nessa rede de inovação, né? Fernando Ortega aí deve ser o cara Olha da lá, engenharia biomédica no futuro aí agora, assim. Catapult biomédico. biomédica interage a ele. Então, assim, acho que foi sensacional a palestra. Acho que Muito obrigada. podemos ficar o dia inteiro conversando, mas respeitando o Poderíamos. horário seu e de todos. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Diana, Moscato, querem fazer uns comentários finais aí, Diana? Queria agradecer a Pilar, foi excelente, foi muito inspirador, e a gente espera o PDF do evento, a gente gravou, a gente deve divulgar a gravação conforme a gente combinou, né, para os membros, vai estar no YouTube do Hub, e contamos com novos contatos, né, daqui para frente.
Um Pilar, eu prazer. quero saber como é que eu faço para visitar aqui dentro do Hub, que é a Catapult de construção, hein? É viável? É viável, é viável e eu vou tentar estabelecer esse contato para você, Rafael. Às vezes é difícil conseguir uma visita aos catapults porque eles têm todo o país no mundo pedindo, mas traz um grupo, estabelece um objetivo comum, mostra os potenciais que existem no Brasil para empresas inglesas, ou seja, eu posso ajudar a desenvolver esses pontos atrativos para se comunicar e para desenvolver uma colaboração. Ou seja, principalmente na área de construção, que o Brasil tem uma indústria muito forte, então, claramente, existe um potencial de troca de conhecimento aí muito grande. Mascato, tem uma lição de casa, então, hein? Quer encerrar eu finalmente aí, Mascato? Não, pode deixar. Hoje eu deixei que hoje é a Diana e a Diana está coordenando o processo hoje. Pilar, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje para nós. Foi, como já disseram, eu não quero ser redundante, extremamente inspirador. E a gente vai, com certeza, aproveitar dessa tua inspiração e desse teu conhecimento para nós. Muitíssimo obrigado mesmo, coração. Mas, Eu por último, que agradeço. Pilar, por último, mas não menos último, o nosso criador, o Walter aqui, quiser comentar o que ele criou aqui, a Massa Catapult, que é a nossa... Exatamente. Walter, se quiser comentar alguma coisa final, aí a gente encerra. Não, só agradecer a Pilar, eu diria que é um modelo extremamente inspirador, né? Acho que nós estamos num momento de mudança aqui no Brasil e no mundo, né? Então, tomar conhecimento desse modelo, acho que nos dá esperança, né? Nos impulsiona para frente. Então, obrigado. Tá bom. Então, pessoal, a todos, acho que podemos encerrar, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom vê-los novamente. Um abraço. Um prazer Até ver mais. todos os colegas. Muitas saudades. Já.